Graças a Deus, queridos. Irmãos e irmãs, antes da gente estar lendo o texto e ministrando a palavra, quero só dar uma orientação, não é? Vamos manter aqui dentro do nosso templo aquele cuidado, de preferência sua máscara, né? Por quê, pastor? Apesar da gente estar celebrando, vamos obedecer aquelas orientações médicas. Os bancos estão marcados com uma fita em cada ponta. Você deve sentar na ponta do banco. Eu sei que casais, a gente está na mesma casa, mãe, filho, marido e esposa, não é? Mas se de repente alguém passa aqui, não vai falar assim, esse povo está tumultuado, está amontoado. Não está amontoado. Nós temos um distanciamento legal entre as pessoas, lá na galeria tem espaço, não é? A gente procura cumprir esse protocolo. O único que fica sem máscara aqui para pregar sou eu, que não tem como pregar com esse negócio, né? Então é muito complicado. Então, faça esse favor para mim, tá bem? Outra coisa que eu quero que você entenda, todo domingo tem culto, irmãos. Todo domingo tem culto. Você não precisa ficar confirmando comigo, não. Eu mandei um áudio para vocês hoje, de mais de 8 minutos, né? Pedi que você mandasse para as pessoas que são da igreja e escutassem isso. Volto a dizer o seguinte, acho muito interessante, irmãos, que não venham ao culto, mas possam na rede social, lá junto com o tio, com o avô, com o primo, com o sobrinho, não é? Sai para trabalhar, vai na rua, mas não pode vir no culto. É uma coisa que eu não consigo entender, não consigo e não vou entender isso tão fácil. Tá certo? Então, a igreja é o lugar mais seguro que nós temos. As pessoas estão assentadas distantes, usando máscara e a gente tomando cuidado. É isso que a gente vai fazer, irmãos, enquanto o Senhor estiver permitindo, tá bem? Então, vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, para que nós possamos estar meditando. E sobre esse negócio de rede social, acho muito interessante, porque eu tenho dito também que a gente tem culto para as crianças, né? E aí às vezes eu vejo isso nas redes sociais dos irmãos da igreja. Aí não vem com a criança na igreja, mas está lá com o avô, com a avó, com a tia, tudo misturado. Me ajudem aí, né? A gente precisa ser coerente na casa do Senhor e também na nossa vida pessoal, não é? Não tem cabimento essas coisas. Dito isso, vamos lá em Tiago capítulo 1, verso 19 ao 21. Eu quero ler esse texto com você, para nós estarmos meditando e logo depois ministrar a Santa Ceia. Hoje, primeiro domingo do mês, dia de ceia, não é? Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 21. Eu quero ler esse texto com vocês. Aqui a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 1, verso 19 a 21, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Vamos orar ainda de pé. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos agora diante do Senhor e da tua palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração agora a palavra do Senhor, trazendo vida àquilo, ó Deus, que é vontade do Senhor, a fim de que sejamos renovados, fortalecidos na fé e na esperança em Cristo Jesus. Nós abençoamos a tua igreja que está aqui nesse momento, que o Senhor possa, ó Deus, trazer consolo, conforto, edificação e até mesmo correção para os nossos corações durante a ministração da tua palavra, conforme agradar ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre como ter relacionamentos felizes. Como é que nós podemos construir relacionamentos felizes? Pastor, por que essa palavra? Por uma razão muito simples. Eu tenho lido um pouquinho nesse período em que as pessoas estão recolhidas, nós estamos aí passando por esse momento de isolamento tanto quanto possível, mas o que eu tenho lido tem preocupado, porque a gente tem observado que o índice, por exemplo,
de confusão dentro de casa, de desentendimento, de briga, de separação e de situações das mais variadas. Pais que não toleram os filhos, filhos que não toleram seus pais, marido e mulher entrando em grandes conflitos. Parece que agora, quando eles ficam dentro do mesmo ambiente por muito tempo, as pessoas perderam a capacidade de se relacionar bem, as pessoas perderam a capacidade de convivência. Então, nessa noite, eu quero pensar com você sobre como ter relacionamentos felizes. E aqui nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus nos fala sobre relacionamentos felizes. A comunicação, diz aqui o apóstolo Tiago, ela é a chave para um relacionamento saudável. Dependendo da maneira como nós nos comunicamos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos, nós vamos dar vida a um relacionamento ou nós vamos acabar com ele. Tem muita gente destruindo os seus relacionamentos porque não sabe se comunicar, não sabe ter um relacionamento sadio um com o outro dentro de casa, no ambiente de trabalho e mesmo na convivência desportiva às vezes. Na verdade, a vida ou a morte de um relacionamento só depende de você. Depende de como você se relaciona e se comunica com as pessoas. Depende da maneira como nós lidamos com a comunicação. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, no século da comunicação virtual. É e-mail, é Facebook, é Instagram, temos aí o WhatsApp. Nós estamos cada vez mais próximos das máquinas e mais distantes uns dos outros, por incrível que pareça. Mas apesar de tanta facilidade de comunicação, a gente percebe que a gente nunca viu um tempo como o nosso, onde as pessoas estão tendo tanta frustração relacional. As pessoas estão tendo muitas frustrações emocionais, porque os relacionamentos estão se partindo e se quebrando. É cada vez maior a quantidade, a legião de rapazes e moças, de homens e de mulheres, que estão com a sua vida sentimental completamente destruída, porque elas não sabem se relacionar umas com as outras. E eu não digo só dentro do casamento, eu não digo só nas amizades, no ambiente de trabalho também. A gente assiste a quebra dos relacionamentos em todos os graus da nossa vida. E apesar da boa educação, apesar dos grandes investimentos que a sociedade tem feito na cultura, as pessoas não estão sabendo lidar com as palavras. As pessoas, a gente percebe, elas não estão sabendo controlar o verbo e nem as emoções. Nós estamos presenciando hoje, e especialmente nesse tempo de pandemia, querido, um tempo assustador por causa dos desequilíbrios que essa pandemia tem gerado nos relacionamentos sociais, especialmente dentro de casa, quando as pessoas estão recolhidas. As pessoas hoje, mais do que nunca, elas estão desistindo dos seus relacionamentos familiares, da sua convivência familiar e muitas vezes até mesmo do relacionamento com seus irmãos na fé. As pessoas estão desistindo dos seus relacionamentos conjugais, estão abrindo mão da vida comum a dois, porque parece que a gente perdeu a capacidade de se relacionar bem. Se você fizer uma pesquisa rápida nos meios de comunicação da internet sobre relacionamento, você vai perceber como que eles estão abordando esse assunto e como isso tem preocupado a grande grupo das pessoas que trabalham com relacionamento. Há uma multidão que cresce a cada dia, irmãos, de homens, de mulheres e de filhos que estão profundamente aí por causa dos relacionamentos quebrados, falidos e fracassados, estão profundamente machucados, estão profundamente feridos, estão assim extremamente doídos na sua alma e que estão precisando de ajuda, de auxílio, porque eles não sabem mais se relacionar, não sabem mais se comunicar. Até a igreja de Jesus, querido, que deveria mostrar a essa sociedade e que deveria mostrar ao mundo, as pessoas com as quais nós convivemos, um exemplo de relacionamentos interpessoais felizes e de relacionamentos inclusive conjugais sadios. Muitas vezes o que nós presenciamos até dentro da própria igreja é que as nossas relações, elas estão ficando muito precárias e chega a assustar a gente, porque as pessoas estão desistindo umas das outras nos seus relacionamentos até dentro da igreja. Até a igreja que prega e fala do perdão, da necessidade da convivência,
a gente percebe que as pessoas estão desistindo de andarem juntas por causa das suas feridas, por causa dos seus machucados, por causa da quebra nos seus relacionamentos. E a pergunta que fica, então, é essa: como é possível a gente ter relacionamentos felizes? Como é possível a gente ter relacionamentos saudáveis? Seja num ambiente familiar, seja num ambiente profissional, seja numa convivência de amizade e de distração. Tiago, o apóstolo, ele nos fala aqui sobre alguns princípios que devemos observar se nós queremos ter relacionamentos felizes e abençoados. E o que é que você e eu precisamos fazer se nós queremos melhorar os nossos relacionamentos? Preste atenção no que a Bíblia diz, porque isso vai ajudar muito a sua vida. Talvez você esteja dizendo aqui, e aqueles que estão assistindo na internet, pode estar dizendo assim: não, minha vida relacional vai muito bem, pastor, eu não tenho problema de me relacionar com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, nem no ambiente de trabalho, está tudo caminhando bem. Ok, Deus te abençoe. Você vai melhorar nessa noite ao escutar a palavra de Deus. Mas se está com alguma dificuldade, coloque então esses princípios que Tiago diz que podem tornar os seus relacionamentos mais felizes. E quais são esses princípios? Preste atenção. Em primeiro lugar, Tiago diz que nós podemos ter um relacionamento feliz com as pessoas se nós tivermos disposição de ouvir. Repita isso comigo: se eu quero, vamos mais forte, se eu quero melhorar os meus relacionamentos, eu preciso ter disposição para ouvir. Algumas pessoas costumam dizer, aquilo já é até um negócio muito corriqueiro, né? Que Deus deu para a gente o quê? 2 ouvidos e uma boca, né? As pessoas falam muito sobre isso, e que a gente então deveria escutar mais e falar menos. Mas veja o que Tiago diz aí no verso 19, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Preste atenção, você quer melhorar os seus relacionamentos? Então ouça mais, tenha disposição para ouvir. A palavra pronto no grego, na língua original, ela é uma velha conhecida nossa. O termo pronto no grego a expressão é taxis, que significa rápido, não é? O veículo de aluguel chamado táxi que a gente vê na nossa cidade é um transporte rápido. Quem está com pressa para um determinado encontro nos nossos dias, querido, não vai esperar por um ônibus, ela chama por um táxi, ela chama na nossa cidade por um livre, ela chama na nossa cidade por um olá motorista, né? E não sei se tem outros, né? Nas grandes cidades tem Uber, não é verdade? Então, a pessoa quando está com pressa, ela pega um táxi, ela não vai de ônibus. O que Tiago está dizendo é que nós devemos ter rapidez para ouvir o ponto de vista do outro antes da gente falar. O grande problema nos relacionamentos é que as pessoas hoje, elas não estão prontas para ouvir, elas estão com muita pressa para falar, mas elas não querem ouvir. Gostamos de falar, mas e ouvir? Temos interesse em ouvir, gostamos de escutar o outro. Hoje nós estamos perdendo o interesse em ouvir as pessoas, dentro de casa, no relacionamento. O marido não tem tempo mais para ouvir a mulher, a esposa às vezes não tem tempo para escutar o marido, os filhos não conseguem ser escutados pelos seus pais, e o pior, às vezes o pai quer falar com o filho, e ele não está afim de escutar o pai dele, porque ele já diz assim, já vem bronca, e já vai me esculachar, e ó, não, você já vem falar na minha cabeça, já vem falar no meu ouvido, não está com disposição para escutar, e por isso os nossos relacionamentos vão adoecendo, os nossos relacionamentos, eles vão piorando, e o resultado de não se ouvir, é que a família, o casamento, está virando um campo de batalha, está virando um campo cheio de crises, está acontecendo na família a quebra de muitos relacionamentos, porque as pessoas não querem mais ouvir. Tem marido que trabalha o dia inteiro fora, ou às vezes viaja a semana toda a trabalho, e quando chega em casa, ele põe o casamento a perder, porque ele não sabe ouvir a mulher que tem.
Durante o dia, durante a semana, essa mulher faz o papel de pai e de mãe, porque o marido está fora ou está viajando a serviço, e o bonitão, quando ele chega, por exemplo, em casa, ele só sabe falar. Ele muitas vezes só fala também aquilo que não deve. Ele chega em casa depois de estar ausente durante o dia, ou depois de estar ausente durante a semana porque viajou ao trabalho. Ele chega em casa e só sabe apontar os defeitos, os erros que acha na educação dos filhos, os erros que acha na condução da casa. Ele fica falando para a mulher que desse modo não é possível. Ele se mata lá fora e ela só faz bobagem dentro de casa. Esse camarada vai matar o relacionamento dele. Esse camarada vai matar a família que ele tem, o relacionamento conjugal. Por outro lado, há mulheres que também elas não conseguem guardar a língua dentro da boca. O marido chega em casa cansado, estressado, às vezes o dia para ele não foi um dia fácil, não foi um dia tranquilo, e quando ele chega, a mulher, em vez de escutar mais, ficar em silêncio, não percebe que ele está esgotado, estressado, ela desanda a falar na cabeça do camarada, e ela não para de falar por nada deste mundo, e ela continua falando, e muitas vezes, alguns homens, movidos pelo falatório das suas mulheres, acabam dando um passo errado na vida, ou entram em um conflito com as suas mulheres, e acabam abalando, quebrando o relacionamento familiar, porque algumas mulheres simplesmente não sabem ouvir. O apóstolo Tiago está dizendo aqui: você quer ter um relacionamento feliz, você quer ter um casamento melhor, você quer ter amizades mais sadias. Ele diz assim: seja pronto em ouvir. Se queremos melhorar os nossos relacionamentos, amados, devemos ter a disposição de ouvir mais e falar menos. Falar é uma necessidade básica, mas ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam cumprir um relacionamento saudável e maduro, para aquelas pessoas que querem ter uma família melhor, um casamento melhor. Escutar, ouvir mais do que falar é fundamental. Você constrói a sua vida profissional e você melhora a sua família quando você tem disposição de ouvir com os ouvidos, de ouvir com os olhos e também de ouvir com o coração. A razão da gente perceber que os relacionamentos estão ficando adoecidos é porque as pessoas não sabem mais escutar umas às outras. É por isso que, quando as pessoas precisam de ser escutadas hoje, elas gastam uma grana legal com um psicólogo. Sabe por quê? Não tem ninguém para escutar ela. Ela paga um profissional para escutar ela, para ela desabafar, para ela pôr para fora tudo aquilo que está abafando, tudo aquilo que está sufocando o seu coração e a sua alma. E aí a pessoa paga um psicólogo, às vezes ela vai para um psicoterapeuta, e ela gasta recurso com isso. As nossas famílias, os nossos relacionamentos, as nossas convivências, elas seriam muito mais saudáveis, muito mais felizes, se nós aprendêssemos a ouvir mais, conforme Tiago diz. Não é difícil, o desafio é aprender a fazer. Em segundo lugar, o apóstolo Tiago diz que nós podemos ter um relacionamento mais feliz, se nós tivermos a disposição de falar menos. Ele diz que se você quer melhorar os seus relacionamentos, ouça mais. Mas ele diz também que se você quer tornar o seu relacionamento mais feliz, ele diz, fale menos. O verso 19, veja o que ele diz aí. Ele diz assim: todo homem, pois, seja, ele diz assim, tardio para falar. Ele está dizendo tardio para falar. Agora preste atenção, a palavra tardio no grego é bredes, e ela tem um sentido de estúpido. Ela traz aquela ideia de que uma pessoa tem dificuldade de entender bem, de compreender logo de início
aquilo que está sendo dito para ela, e ela gasta um tempinho, ela leva um tempinho para poder refletir sobre o negócio e entender. E como ela demora demais a responder aquilo que ela está entendendo, dá um sentido no original de estúpido. E o que Tiago está querendo dizer quando ele coloca essa expressão com esse sentido de estúpido? O que Tiago quer dizer é que nós devemos refletir primeiro e não falar de imediato. Que quando você ouvir alguma coisa, você realmente demore um pouquinho, que você reflita mais, que você domine mais as suas emoções antes de você falar. Fica esquisito, mas seja estúpido ao falar, no sentido de demorar a falar. Sabe quando você é lento para pegar o negócio? Sabe aquele camarada que você conta uma piada e 5 minutos depois é que ele vai rir? É mais ou menos isso. Não tenha pressa para falar. É o que Tiago está dizendo. É preciso saber a hora de falar, o que falar e até o modo como você vai falar. Muitos problemas de relacionamento, meus queridos, surgem na família, na igreja e entre as pessoas exatamente por falta de obediência a este conselho, de você refletir antes de você falar. Quando você fala antes de pensar, vai dar dificuldade. Quando você fala sem refletir, vai dar problema. Quando você age antes de pensar nas consequências daquilo que você está dizendo, vai dar problema. É por isso que Provérbios, no capítulo 10, no verso 19, ele diz: na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. E Provérbios, no capítulo 15, verso 28, diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Meus amados, se nós queremos ter relacionamentos mais sadios e melhores, nós precisamos ser tardios no falar. Nós precisamos tomar cuidado, devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras, elas podem levantar uma vida, ou então elas podem destruir uma pessoa. E é por isso que Tiago diz que se você e eu queremos ter relacionamentos felizes e mais saudáveis, nós precisamos ser pessoas tardias, lentas, cuidadosas, estúpidas, no sentido de que você leva um tempo para entender aquilo que está sendo dito até você responder. É melhor você ser lento, é melhor você ser vagaroso antes de você falar, porque quando você fala menos, você melhora o seu relacionamento conjugal e a coisa funciona muito bem. Engraçado que ainda quando eu era solteiro, me lembro que fazendo a faculdade de teologia, eu fui morar com os meus tios. E tio e tia, se vocês estiverem vendo isso aí, não fiquem com raiva de mim não, mas eu aprendi uma lição com vocês preciosas naqueles 2 anos que morei com vocês em Belo Horizonte. E o que eu aprendi com meu tio e minha tia, que são pastores. Interessante que o meu tio é um homem muito moderado, mas muito calmo. Ele é mineiro, daqueles mineiros bem mineiro, fala com muito cuidado, reflete muito antes de falar. E a minha tia é pernambucana. Meu tio foi casar lá em Recife, não é? Ele foi ser missionário lá, conheceu a minha tia e se casou lá. E a minha tia é aquela mulher alegre, feliz, é aquela mulher que ela é toda espalhafatosa, ela, no ambiente que ela chega, ela bota fogo, ela conversa, ela ri, ela é totalmente diferente do meu tio. Mas tem uma coisa, vocês mulheres sabem disso, né? Tem uma época do mês que é mais difícil para as mulheres, não é verdade? E para minha tia também, essa época do mês, ela era mais complicada, quando chegava aqueles dias em que a mulher passa para aquele momento da TPM, e a minha tia, às vezes ela ficava muito agitada, e quando ela ficava agitada dentro de casa, nervosa naquele período, o meu tio, ele tomava um cuidado redobrado naquilo que ele ia falar ou fazer.
E a minha tia às vezes ficava brava com ele, né? Lauro. E eu vi o meu tio quietinho. Né? Eu aprendi com eles uma grande lição. Os antigos também já diziam isso. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um está nervoso, fique quietinho. Fale menos. Ainda que a pessoa esteja errada, se é lá dentro de casa, no casamento, fique quietinho. Deixa passar o nervoso, deixa passar o momento de aborrecimento, deixa passar aquele tempo difícil. 2 dias depois, ou no dia seguinte, você trata, chama no particular, com cuidado, com carinho, vai conversar. Não na hora em que a pessoa está mais agitada, porque quem fala menos constrói relacionamentos melhores. Quem ouve mais, essa pessoa edifica relacionamentos mais felizes. Então observe o que Tiago está dizendo: ouça mais e fale menos, e você vai ter relacionamentos melhores. Em terceiro lugar, o apóstolo Tiago diz que nós podemos ter relacionamentos mais ajustados e felizes se nós formos tardios para nos irarmos. Ouça o que ele diz no verso 19. Ele diz aí: todo homem, pois, seja tardio para se irar. Tiago está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos na minha e na sua vida. A maior demonstração de força está no domínio próprio e não no domínio sobre os outros, como alguns pensam. Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Preste atenção, queridos. Em geral, a sua ira, o seu nervosismo, ou o meu, ou de qualquer pessoa, em geral, a ira de uma pessoa, ela é desgovernada, ela é destruidora e ela é pecaminosa. Ela é obra da carne e não opera jamais a justiça de Deus. Quando uma pessoa está dominada pela ira, ela jamais vai operar a justiça de Deus. Lá em Gênesis 47, no versículo 9, nos diz uma história muito interessante sobre os filhos de Jacó. Nos diz que Jacó, quando estava à beira da morte, ele chama os seus filhos, todos eles. E a tradição bíblica do Antigo Testamento é que quando o pai estava para morrer, ele chamava os filhos e punha as mãos sobre os seus filhos e os abençoava. E aquilo que o pai liberava como decreto, como profecia, alcançava de fato e de verdade a vida dos seus filhos. Por isso que é importante que um pai e uma mãe sejam extremamente cuidadosos nas palavras que liberam sobre a vida do filho. E o que Jacó fez? Chamou seus filhos, e ele foi impondo as mãos e abençoando os seus filhos. Mas quando chegou a vez de Simeão e de Levi, por causa da raiva e da maldade dos dois, num fato que tinha acontecido no passado, quando uma das suas irmãs tinha sido abusada sexualmente por um príncipe de uma cidade, e depois deles tentarem fazer um reparo desse abuso, o pai do príncipe, junto com ele, procura Jacó e sua família, diz: olha, queremos fazer um reparo, meu filho realmente ama sua filha, apesar dele ter feito a bobagem que fez, nós queremos reparar e queremos que o Senhor nos dê ela por esposa ao meu filho, disse o rei desse local. E então Jacó acolheu o pedido desse rei e desse príncipe, concedeu a filha em casamento com uma condição: que todos os homens daquela cidade se circuncidassem. E eles concordaram, entrar numa aliança com Deus, porque o filho do rei havia se apaixonado pela filha de Jacó, mas antes disso ele havia feito algo que era um desatino, não é? Tinha se deitado com essa menina. Aquilo foi uma ofensa das mais graves, mas ele tentou reparar. E a Bíblia diz que Jacó aceitou aquela aliança, e eles fizeram isso, se circuncidaram. E a Bíblia diz que no terceiro dia, o dia em que a dor mais
profunda acontecia para o homem, porque eles tinham feito uma operação de fimose. O terceiro dia era o dia que mais doía. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que Simeão e Levi entraram na cidade, tomados de ódio, de ira, e eles mataram todos os moradores. Eles quebraram uma aliança, eles quebraram uma palavra que o pai havia dado, empenhado a esse rei e a esse príncipe. Mataram os moradores daquela cidade, todos eles sem exceção. Jacó não esqueceu. No dia da sua morte, os filhos vêm, ele abençoa todos eles, mas quando chega Simeão e Levi, Jacó disse assim: escute, maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. A atitude violenta de Simeão e de Levi, num momento de ira, diz a Bíblia, privou-os de maiores bênçãos e fez esses dois rapazes receberem o quê? A maldição do pai. Eles foram amaldiçoados pelo seu pai, por causa da ira. A ira roubou de Simeão e de Levi a bênção paterna. Eles sofreram consequências duríssimas por causa disso. E por que eles tiveram esse prejuízo? Por causa da ira. Todas as vezes que você é dominado pela ira e você fala, impulsionado por ela, você vai causar estragos, você vai causar prejuízo aos outros e, sobretudo, a você mesmo. No livro de Jonas, no capítulo 4, no verso 9, quando Deus envia Jonas para pregar em Nínive, e Jonas contrariado, porque os ninivitas eram inimigos violentos de Israel, Jonas vai, e ele então prega, e depois que ele prega, e que ele vê o resultado, a conversão, o arrependimento dos ninivitas, ele fica extremamente chateado, e Deus faz uma pergunta a esse profeta. Na verdade ele não fica chateado, a Bíblia diz que ele fica irado, porque ele queria a destruição desse pessoal. E aí Deus faz uma pergunta para ele, lá em Jonas 4:9, e Deus pergunta assim: Jonas, é razoável essa tua ira? Quando Deus pergunta a Jonas se era razoável a ira que ele sentia no coração, Deus estava reprovando esse sentimento. Lá em Efésios 4:26, a palavra do Senhor diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O cultivo desse sentimento negativo contra uma pessoa, contra o seu irmão, contra alguém que você conhece, ele é proibido aos seguidores do Senhor Jesus. A ira não traz benefício para ninguém, nem para você, nem para mim, e nem para aqueles que dizem que seguem a Jesus. Agasalhar no coração mágoa, ira, raiva, ressentimento, isso é como você colocar um ácido corrosivo no coração, isso vai acabar te destruindo. A Bíblia diz que se nós queremos construir relacionamentos felizes, nós temos que abrir mão da ira, nós temos que abrir mão desse sentimento horroroso que às vezes toma conta do seu coração, diante da atitude da sua esposa, ou diante de uma ação do seu marido, ou por causa de uma colocação, ou de uma postura do seu filho, e você, movido por esse sentimento, você extravasa a ira, e isso é um dano terrível para a sua vida, para o seu relacionamento com a sua casa. Isso destrói os seus relacionamentos. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, se nós queremos ser pessoas felizes nos nossos relacionamentos. Uma pessoa temperamental, ela provoca grandes transtornos na sua família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Aonde vai essa pessoa que tem uma dificuldade enorme com o seu temperamento, ela provoca muitos problemas. É por isso que o apóstolo Tiago diz: você quer ter relacionamentos felizes? Então tome cuidado com esse sentimento de ira. Muitas pessoas tentam encobrir os seus pecados, dizendo que elas são sinceras nas suas manifestações, quando na verdade o que falta a essas pessoas é o domínio próprio. E aí você encontra essas pessoas tomadas por um sentimento de raiva, de ira, e elas despejam tudo contra o outro, e aí elas dizem assim, na maior cara lambida para você: não, porque eu sou assim mesmo, eu sou sincera, o que eu tenho que dizer eu digo na cara. Isso é para esconder a lambança
que esse sentimento de ira está fazendo com que ela crie no ambiente uma verdadeira lambança. O problema é que na explosão da ira, quando ela toma conta do seu coração, do meu ou de qualquer pessoa, ela sempre vai jogar estilhaços para todos os lados. Alguém que não tem domínio próprio, querido, fere e machuca a todo mundo que está ao seu redor, que está próximo de si. Por outro lado, há aquelas pessoas que também, se elas não explodem com a ira, elas congelam a ira. Igualmente é prejuízo para os seus relacionamentos, o que é terrível. Porque quando a pessoa congela esse sentimento de ira dentro do seu coração, elas adoecem, elas ficam como um vulcão que está pronto a explodir, mas que ainda não deu vazão a toda aquela força que está dentro dele. É terrível quando a pessoa congela esse sentimento. Então, ela aparentemente, você olha para ela, ela está calma, mas lá por dentro ela está queimando, ela está ardendo, ela está quase explodindo. O que a Bíblia diz, e o que eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, entenda, é que se você quer criar relacionamentos mais felizes, é que se nós desejamos de fato estabelecer relacionamentos saudáveis, nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Tiago diz: você quer ser feliz nos seus relacionamentos, dentro do casamento, no trabalho, nas suas amizades, ouça mais. Fale menos, e não permita que a ira, o sentimento de raiva, aqueles sentimentos violentos que às vezes brotam de dentro de você, não permita que ele se extravase ao ponto de você ferir e jogar estilhaço em todo mundo que está próximo de você. Se nós desejamos construir pontes de relacionamentos felizes, irmãos, com as pessoas, nós precisamos aplicar na nossa vida esses princípios que Tiago nos recomenda. E se nós fizermos isso, nós vamos ter um casamento melhor, nós vamos ter uma família melhor, nós vamos ter uma igreja melhor, nós vamos ter um ambiente de trabalho melhor, nós seremos pessoas melhores. Você quer relacionamentos mais felizes? Ouça mais, fale menos, e não permita que a ira, esse sentimento violento que brota de dentro da gente, se espalhe ao seu redor, porque você não vai construir desse modo, você vai destruir, você não vai edificar, você vai derrubar. Mas quando você toma cuidado com esses sentimentos, e quando você observa essas recomendações, a sua vida melhora em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa noite, querido. Que o Senhor possa ajudar a você e a mim, a todos nós, a sermos pessoas que aprendam a ouvir mais, a falar menos, e a jamais permitir que a ira possa vazar de nós sem nenhum tipo de controle. Vamos ficar de pé, queridos, nós vamos orar nesse momento. Quero orar com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você também pensasse um pouco nos seus relacionamentos. Como é que está o relacionamento aí dentro de casa? Com o marido, com a esposa, com os filhos. Como é que está o relacionamento no ambiente de trabalho? Como é que está? Pense nisso. Porque pode ser que as coisas não estejam do modo como você gostaria, porque está te faltando ouvir mais, falar menos. Está faltando a você deter esse sentimento de ira que às vezes vem ao coração. Você não pode dar vazão a isso. Você precisa permitir que o Espírito Santo
possa promover na sua vida esse fruto que Ele gera quando está presente. Que lá em Gálatas 5 nos fala dele, que é o domínio próprio. Isso torna o seu relacionamento melhor e mais feliz. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nesse momento eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, os nossos corações. Coração do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite. E também o coração daquelas pessoas que estão nos vendo, nos escutando agora, através da internet. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, que o Senhor possa visitar a nossa vida com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, nos ajudando a ser pessoas mais cuidadosas. Nos ensine a ouvir mais, a falar menos e a jamais permitir que a ira assuma o controle das nossas emoções. Senhor, perdoa o nosso pecado, porque quantas vezes nós pioramos os nossos relacionamentos, porque não ouvimos como deveríamos, falamos mais do que era preciso e permitimos que as nossas emoções fossem assumidas pela ira. E quantas coisas que machucaram nós produzimos a partir dessa falta de cuidado. Perdoa o nosso pecado contra a nossa esposa, contra o nosso marido, contra os nossos filhos. Perdoa o nosso pecado contra os amigos de trabalho, contra aquelas pessoas que estão na vizinhança. Perdoa, Senhor, o pecado que nós temos cometido contra o Senhor, na falta da observância da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, nos ajude a melhorar os nossos relacionamentos, nos ajude, Senhor, a colocar em prática essas recomendações do apóstolo Tiago, nos ajude a viver isso, Senhor, não apenas a acumular informações, não apenas a juntar informações na alma e no coração, mas nos ajude a colocar em prática, para que possamos viver os princípios recomendados pela Tua palavra, Pai. Nós oramos nessa noite, ó Deus, em favor da vida do Teu povo que está aqui, e daquelas pessoas que nos ouvem e escutaram a palavra do Senhor através dessa ministração na internet. Que o Senhor possa alcançar esses lares, essas famílias, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo conserto, trazendo uma mudança de realidade no ambiente familiar, profissional e nas amizades. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados e pedindo o Teu auxílio para que possamos viver uma vida de acordo com os princípios e valores da Tua palavra. Nós oramos, Pai, com fé, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, queridos.